Querido, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Nós vamos compartilharmos junto da palavra de Deus, amém? Agradecer o pastor por a confiança de ceder o púlpito para que nós possamos ministrar a palavra, né? E a palavra ministrada, ela traz muita responsabilidade, né? E ela nos dá também, querida, a reflexão, o quanto é importante nós, como não vamos ministrar a palavra, sermos dependentes de Deus, né? Então, queridos, Romanos capítulo 6 e o versículo 6, nós vamos ler só um versículo para que possamos ganhar tempo, né? E depois que nós lermos, peço aos irmãos que continuem com a sua Bíblia aberta, que eu gosto de ministrar a palavra e gosto de citar muitos versículos, para que o tema que nós iremos destacar, possamos, assim, irmão, ter um conhecimento maior. Versículo 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém? A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, a palavra antrópolis, ela tem um significado de tudo que éramos antes de nos tornarmos cristão. Então, ela fala da velha natureza. Ela fala daquilo que eu era antes, daquilo que eu fazia, daquilo que eu praticava, né? Então, quando Paulo ele começa a instruir, escrevendo essa carta aos romanos, a preocupação do apóstolo Paulo não é que o povo conhecesse só a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. O que Paulo queria introduzir no meio do gentio e no meio dos judeus é que a palavra ela viesse fazer uma eficácia de transformação na vida do povo. E Paulo, ele não se cansava. Você pode observar muito bem nas cartas paulinas que Paulo ele sempre toca nesse assunto. Paulo, por onde ele passou, ele sempre priorizou essa palavra, esse ensinamento, para que o povo não viesse viver uma vida do passado, mas uma vida do presente. Por isso que o próprio Paulo, ele se preocupou em falar isso em Éfeso, ele se preocupou em falar isso em Colossenses, ele se preocupou em falar isso ali em Romanos capítulo 7, e Paulo sempre enfatizava, sempre procurava, sempre ensinava e mostrava tanto os judeus como os gentios que tem que haver mudança de vida, que tem que haver transformação. Por isso que a palavra de Deus ela diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Livre. Livre de quê? Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 6 e o versículo 1, Paulo começa agora a destacar a qual o versículo 6 que nós acabamos de ler, agora ali foi um questionamento. Mas antes que chegasse ali a pergunta que Paulo fizesse, Paulo no capítulo 6 do versículo 1, Paulo começa a desenvolver e tratar desse assunto. Olha o que diz aqui, olha o que o Paulo explica já. Versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois? Isso é o quê? Uma pergunta. Observa aí se não tem uma vírgula. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? O que Paulo está dizendo? Você vai continuar ainda da forma que você quer? Você vai continuar ainda, judeus e gentios, viver da maneira que você é, para que a graça, para que a misericórdia de Deus continue sobre a vossa vida? Aí Paulo mesmo ele responde dizendo, de modo nenhum. Olha o que Paulo está dizendo, de modo nenhum. Olha o que Paulo explica, não, de modo nenhum. De modo nenhum. E as pessoas pensam, irmão, que pecado é só viver, é só falar palavrão, pecado é só xingar o próximo, fazer mau juízo, não. Pecado também é quando a minha vida não muda diante de Deus. Pecado também é quando não há uma transformação diante de Deus.
Pecado também é quando a minha vida, ela não se contradiz com aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina, querido. Olha o que Paulo diz agora, no versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos, olha aqui, nós que estamos mortos, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esse morto no pecado, a Bíblia relata, fala do velho homem, da velha natureza, em que quando você passou pelo tanque baptismal ali, quando foi levado às águas, você morreu para o mundo e passou a viver para Deus. Então, se você morre para o mundo, você é diferente. A tua atitude é diferente, o teu questionamento é diferente, a tua maneira de agir é diferente, o teu falar é diferente. E muitas vezes nem precisa eu falar. A minha ação e a minha conduta já mostram que eu sou diferente. Você sabia que nós pregamos com as nossas próprias ações? Sabia que a palavra de Deus ela é pregada na nossa vida sem necessidade de eu ministrar a voz? O meu falar evangeliza, o meu agir evangeliza, a minha conduta de mansidão evangeliza, a minha postura como servo de Deus evangeliza. Por quê? Porque eu já fui morto. Quer dizer, a minha velha natureza, o meu velho Adão, ele já morreu na minha vida. Por isso que a Bíblia diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas que passaram, tudo se fez o quê? Então, se fez novo, como é que eu posso ainda viver numa velha criatura? Como que podemos nós, como igreja, servo de Deus, agir de maneira que contradiz o que a palavra de Deus fala? Aí sabe o que Paulo responde no versículo 3? Continua, querido, me acompanhando. Ou não sabeis, agora o que Paulo diz? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí Paulo diz assim, no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? O que uma carta, quando você envia uma carta para uma pessoa, querido, o que ela traz? Notícia boa ou notícia má? Amém, querido? Né? O que Paulo diz aqui? O que é novidade? Novidade é aquilo que é diferente. Novidade é aquilo que faz a perspectiva do outro. Quando Paulo diz assim, ó, vivemos em novidade de vida, Paulo estava assim, ó, vocês agora gentios, vocês agora judeus. Paulo está falando, escrevendo essa carta para os gentios das épocas, os judeus. Paulo estava dizendo para ele agora, não quero que vós só recebeste a palavra. Não quero que vós só reconhecesse a palavra salvadora que purifica, só aparentemente. Eu quero que vós vos transformei. Quando Paulo expressa aqui, dizendo aqui, ó, olha o que Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu. O que Paulo está dizendo? Olha, Cristo morreu. Olha Paulo falando, Cristo morreu, mas também Cristo também reviveu. Ele ressuscitou. Aí sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ó? Cristo não está morto, não. Cristo não morreu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí Paulo faz um exemplo, diz assim, assim como Cristo se ressurgiu, Paulo está dizendo assim, vós também. Olha aqui o que Paulo diz, vós também vivei em novidade de vida. Quando Paulo expressa aqui a novidade de vida, Paulo está dizendo assim, ó, olha vós, seis também diferentes. As suas condutas sejam diferentes, os seus atos sejam diferentes, o seu adorar seja diferente, a sua vida com Cristo seja diferente. Se eu falava mal do irmão, não falo mais. Se eu xingava, não xingo mais. Se eu levantava a calúnia, seja mais. Isso é viver em novidade de vida, igreja. Viver em novidade de vida. É você andar na contramão do mundo.
Por isso que a Bíblia diz assim, ó, vós estáis no mundo, mas vós não sois deste mundo. Por isso que quando Jesus chega para os apóstolos, os discípulos, Jesus próximo de ser ressuscitado, preparando os discípulos ali, Jesus reúne os seus apóstolos, todos os seus apóstolos ali, olha para cada um e diz assim, ó, vós, olha o que Jesus sois, olha aqui, tudo palavra de confirmação. Olha o que Jesus diz, vós, depois Jesus diz, sois, aí depois diz sal, depois Jesus diz luz da terra. Duas especificações que Jesus dá para a sua igreja. Sal é aquele que faz diferença em tudo. Você pode preparar uma comida, colocar todo o tempero que você tiver. Prepara o arroz, prepara o feijão, prepara o frango, prepara o que você quiser, querido. Tudo que você quiser. Mas se não tiver o sal, não tem paladar. Assim é o crente. Aonde ele chega, ele tem que ter paladar. Mas não é paladar salgado, não. Tem crente que ele quer ser mais que todo mundo, né? Mas é aquilo que faz a diferença no meio da sociedade. É aquilo que por onde ele passa, ele deixa exemplo, deixa testemunho, né? Ele deixa legado. Isso é sal. Sal de Deus na tua vida. Sal do Espírito Santo na minha e na tua vida. É aquele que, quando as pessoas olham, as pessoas dizem assim, meu Deus, aquela pessoa é tão diferente. Você viu falar dela? Você viu falar dele? Não, olha, eu estou impressionado como aquela pessoa é. Sabe o que é isso aí? É aquele que tem um sal do Espírito Santo na sua vida. Ele contagia as pessoas só no seu exemplo de ser. Aí Jesus usa outra expressão. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus diz para os discípulos assim, ó, vós sois sal da terra, e depois Jesus está dizendo assim, ó, a luz do mundo. Sabe para que Jesus estava dizendo isso? Para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos iam entrar no meio dos judeus, no meio do gentil. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles apóstolos? Jesus estava dizendo assim, ó, lá dentro, no meio deles, no meio dos costumes deles, das práticas deles, das vidas que eles vivem, vocês é a diferença que vai testemunhar que eu sou o Cristo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim, para você, querido? Que a igreja dele, em meio a toda circunstância que nós estamos vivendo no mundo, em meio a tanta corrupção, maldade, violência, em meio a tanta situação, sabe o que Jesus está dizendo? A minha igreja vai ser a diferença. Sabe o que Jesus está dizendo? Que você é a diferença onde você chega, você é a diferença na tua casa, você é a diferença no teu trabalho, no teu colégio, na tua faculdade, no meio da tua família. Sabe por quê? Porque tu é sal, crente, e tu é luz da vida. Amém? Olha o que Paulo continua aqui. Versículo 5 agora. Se fomos sepultados com ele na semelhança da morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, que é o versículo 6 que nós estamos aqui estudando, sabemos também que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Quer dizer, eu morri para o pecado. Eu morri para aquilo que possa me afastar de Deus. E o que afasta o homem de Deus, querida? O que tira a comunhão da igreja com Deus? É aquilo que está tudo ao contrário da palavra de Deus. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou ao contrário da palavra de Deus. Se eu faço qualquer tipo de coisa que contraria a palavra de Deus, querido, eu ainda não estou morto, não estou crucificado. Aparentemente, penso que estou crucificado, mas os meus atos ainda, ele se inclina para o velho homem, para o velho Adão, para a velha natureza. Aí Paulo, ele continua dizendo aqui, olha o que Paulo fala. Vamos dar um pulinho lá na carta de Efésios, para a gente sair um pouquinho daqui e ver o que o Espírito de Deus quer falar para nós. Vamos lá para Efésios, querido. Abra a sua Bíblia lá em Efésios. Acompanha, por favor. Olha o que Paulo diz aqui. A carta escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4, o versículo 22. Olha o que a Bíblia nos ensina, querido.
que quanto ao trato do passado, olha o que Paulo está dizendo, versículo 4, 22 de Efésios. Olha o que ele diz. Olha só. Que quanto ao trato do passado, vós despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O que é despojai-vos, irmão? É abandonar. É deixar. Eu tenho que deixar aquilo que atrapalha a minha vida com Deus. Eu tenho que deixar aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus. Eu tenho que deixar aquilo que tira a minha intimidade com Deus. O que Paulo diz? Despojai-vos, largar, abandonar. Eu não sei, querido, o que você tem feito na tua vida que tem desagradado ao Espírito Santo. Eu não sei que tipo de prática que algum de nós possa fazer que está entristecendo o Espírito Santo. Mas nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, ó, larga, abandona. Tira isso diante dos teus olhos, da tua vida, do teu coração. Não deixa que a natureza adâmica ela possa ressuscitar sobre a sua vida. Aí Paulo continua, vamos para a Bíblia, querido. 4:22, o que Paulo diz? E vós revistais do novo homem. Olha aqui, hein? Observa bem a Bíblia. Ele diz despojar, abandonar, largar, deixar de praticar aquilo que entristece o Espírito Santo. Agora Paulo diz o que agora de novo? Ele diz assim, ó, e vos revistais. Ele está dizendo aqui, vos revistais, vos encher de Deus, vos encher da presença do Senhor. O que Paulo está dizendo? Larga a vida que pratica o pecado, larga a vida que possa prejudicar a tua salvação e começa a buscar aquilo que possa te levar ao céu. Começa a te buscar aquilo que te dá vida com Deus. Começa a buscar aquilo, querido, que fortifica cada vez mais a tua comunhão com o Senhor. Aí Paulo diz assim, ó, vamos continuar 24. E vos revistar de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Depois Paulo está dizendo o quê? Santidade. Que santidade é essa? João capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus diz, santifica-te na verdade, a minha palavra é a verdade. Verdade. Sabe o que o Espírito de Deus quer dizer para mim e para você, querido? Que quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida é uma vida de santidade, de perfeição. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Sede perfeito em todas as vossas maneiras de quê? De viver. Em tudo. Em tudo nós somos perfeitos. Aos olhos do homem, nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia nos dá o respaldo dizendo que se nós formos perfeitos conforme a sua palavra, nós vamos ser perfeitos diante de Deus em toda circunstância. Então, a primeira coisa que Paulo fala, sede, o que Paulo diz aqui, ó, justiça e santidade. Depois, o que Paulo diz no versículo 25? Pelo que deixai, olha aqui, ó, uma das características do velho homem, vamos lá, pelo que deixai a mentira, mas falai o quê? E o que a Bíblia diz? Que a palavra do cristão é se ensina ou não, e o que passa disso é o quê, querido? Então, quando eu não pratico a verdade, eu ainda não me despojei do velho homem. Quando eu não pratico, não ando na verdade. Irmão, está sabendo o que foi? Não vou contar para ninguém. O que foi? Uma mentirinha santa. Ei, irmão, no meio da igreja não tem mentirinha santa não, irmão. A Bíblia diz que, se eu não me engano, João 8:44, que o pai da mentira é o quem? O diabo. Então, confere aí, tá certo? 8:44, que o pai da mentira é o diabo. Então, aqui é Paulo já dando a circunstância, o que é despojar do velho homem. O que é abandonar o velho homem. Então, mentira não se enquadra dentro dos lábios de uma igreja. Eu que sou igreja, eu que sou servo, dou a quem doeu, tenho que falar a verdade. Custe o que custar a circunstância de você, meu irmão, minha irmã, eu tenho que falar a verdade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar que a hora está passando. Vamos lá, querido.
Versículo 25, vamos repetir. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um como o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Isso é Paulo ensinando. Membros um... Ah, pastor, o senhor está dando doutrina? Não, irmão. Toda palavra é doutrina. Toda palavra é doutrina, é ensinamento, regra de fé para a nossa vida. A palavra de Deus, ela confronta, nos enquadrando e nos ensinando a como nós devemos viver uma vida com Deus. Sabe por quê, querido? Porque todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer negar o velho homem. E no céu não tem esse negócio de jeitinho, não. No Brasil tem, na Europa tem, na América Latina tem. No céu tem vida com Deus, irmão. Só vai entrar no céu aquele que tem vida com Deus. Só vai receber a coroa da salvação aquele que nega o velho homem. Aquele que nega o velho homem. Por isso que Paulo diz no versículo 26, assim, ó. Irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a sua vossa ira. Não dei o quê? Lugar a quem? Às vezes a gente dá muita culpa para o diabo, né? Mas a gente dá oportunidade para ele poder ser um instrumento na nossa vida e fazer da nossa vida aquilo que a palavra de Deus é o contrário. A palavra de Deus. Aí Paulo exclui tudo isso aqui. Paulo não conformado. Paulo agora escrevendo a carta aos Colossenses. Olha o que Paulo nos ensina lá em Colossenses. Vamos lá, querido. Vamos para a Bíblia. Filipenses, depois de Filipenses, vamos lá. Colossenses, capítulo 3. E o versículo 10, olha o que Paulo diz. Vamos ler no versículo 9, para a gente poder ter um entendimento maior. Capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim, ó. Não mintais uns aos outros, pois já vos desperdiste do velho homem, com seus efeitos, e vos vestige do novo, que se renova para o conhecimento segundo a sua imagem daquele que o quê? Daquilo o quê? O que a palavra de Deus está ensinando aqui para mim aqui? Que nós somos a imagem, semelhança de Deus. Por que você é imagem, semelhança de Deus? Porque você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Por que nós parecemos com Deus? Porque nós seguimos a Bíblia e toda a nossa ação passa a ter o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a minha vida ela é guiada pelo Espírito Santo, porque em toda a carreira do apóstolo Paulo, tudo que Paulo fazia, querido, Paulo ele era guiado tudo pelo Espírito Santo. Para onde Paulo ia, o Espírito Santo direcionava. O que Paulo ia fazer, o Espírito Santo direcionava. E quando o crente ele é guiado pelo Espírito Santo, as ações dele é diferente. As práticas, as condutas, as maneiras de falar, de agir. Quando você vê um crente meio assim, não, também não é assim não, pastor, é muito radicalismo, não, está errado. Já pode ver que o Espírito Santo não está na vida dele. O Espírito Santo já não está na vida dele. É muito radical, não é radical. É que a gente vive de acordo com a palavra. O que vai fazer eu e você entrarmos no céu, receber a coroa, é nós andarmos segundo a presciência de Deus. Você observa muito bem que Paulo, ele passa essa regra para como deve viver um santo. Paulo diz assim, ó, no versículo 10, no versículo 11, aqui não há grego, não há judeu, circuncisão, nem circuncisão, nem barbo, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em quê? Em todos. Qual a expressão que Paulo nos ensina aqui? Que Cristo tem que ser na minha vida em tudo. Não há diferença. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar. Na igreja, é muito fácil a gente dar glória a Deus aqui dentro, né? Meu pastor me permita, mas com todo o respeito do meu pastor, né? Dentro da igreja todo mundo é santo. Fala manso, dá glória a Deus, tem aparência de santidade, né? Mas lá fora é onde que a gente tem que fazer a diferença. Lá fora, quando Jesus ele começa ali a ensinar aos discípulos, quando Jesus ensina os discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo, Jesus estava ensinando os discípulos enquanto os discípulos estavam com ele.
Mas o que Jesus queria estar dizendo para ele, dizendo assim, ó, é lá no meio daquele povoado lá no meio dos judeus, é que vocês têm que fazer a diferença. É que nós temos que fazer a diferença. E Paulo, ele não se cansava, querido, de instruir essa palavra para os judeus. Porque o que Paulo, ele queria que tanto judeus como gentil entendesse a mensagem da cruz, entendesse o que a palavra de Deus ela faz naquele coração que deixa germinar a palavra do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não quero que vós seja somente ouvinte, mas o quê? Que pratique a palavra. O que Deus quer que nós façamos na nossa vida é que nós não sejamos só ouvintes, mas que nós colocamos em prática tudo aquilo que todos os dias, na segunda, nas congregações na quarta, aqui na sede na terça, que o nosso pastor pregando, em outros lugares, que a gente ouvimos a palavra de Deus e transmite essa palavra para dentro de nós e começa agora a mudar, transformar o meu eu, a minha natureza, o meu velho homem, a minha conduta, todas as coisas que possa tirar eu, querido, cada vez mais da presença de Deus. Aí sabe o que Paulo faz, querido? O que Paulo diz? É quando Paulo chega assim, querido, em Romanos capítulo 12, Paulo ainda mais preocupado, depois que Paulo fala ao capítulo 6 de Romanos, Paulo dá outro remedinho para os judeus, né? Desculpa o meu jeito de falar, tá, irmão? Tem esse sotaque meio assim, né? Então, vamos lá. Aí, sabe o que Paulo diz no versículo, no capítulo 12 de Romanos? Paulo diz assim, ó, Portanto, rogo-vos, irmão. Olha o que Paulo está pedindo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está rogando. Paulo está clamando. Paulo está dizendo para eles assim, ó, o gentil da época, os novos cristãos da época do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, rogo-vos, irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? Por favor. A gente já vai chegar a completar esse versículo aqui. Por favor, meus irmãos. Olha como é que Paulo expressa o seu sentimento. Aí ele diz assim, querido, ó, portanto, rogo-vos, irmão, que pela compaixão, olha o que ele diz, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, o quê? Santo, o nosso corpo, sacrifício vivo, santo, e depois o quê? Que é o quê? Que é o quê, igreja? O vosso culto racional. Isso aqui é uma imploração de Paulo, ensinando os crentes judeus daquela época, novos convertidos, que aceitavam a palavra, quando Paulo pregava, mas no versículo 2, Paulo diz assim, ó, e não vos conformei com este mundo. Paulo estava dizendo, não aceita essas coisas não, rapaz. Não aceita essas coisas não. Não se conforma com esse negócio. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nem tudo que o mundo tem é para você. Nós estamos como peregrinos aqui na terra. A qualquer momento, Jesus vai arrebatar a sua igreja. A regra de fé da igreja é a palavra. A supremacia da vida do cristão é a palavra. Nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Aí sabe o que Paulo diz? Vamos na parte B. Aí ele diz, não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita o quê? E qual é a vantagem de Deus na nossa vida, irmão? Que nós continuamos como um velho homem, que nós continuamos com a velha natureza. Eu estava questionando, um dia desse, dentro de casa, eu tenho uma mania no meu trabalho, eu trabalho sozinho no edifício, lá eu fico falando com Deus dentro do prédio, sozinho. Eu subo no terceiro andar, estou falando com Deus, eu ando, vou no garagem, estou falando com Deus. Aí o morador falou assim, seu Márcio, o senhor está maluco? Eu falei assim, não, isso aqui é coisa que o senhor não entende. Aí ele começou a rir.
E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Senhor, por que a tua palavra diz que haverá tempos que dará comichões nos ouvidos? E eu comecei a pensar que essa palavra era uma palavra que era para o mundo. E aí eu questionando a Deus, e Deus virou no meu ouvido e falou assim, não, meu servo, essa palavra que você me questiona agora é para aqueles que muitos estão dentro da minha casa, mas não querem vivenciar mais a minha palavra. Não quer andar segundo a minha palavra. Não quer viver segundo os princípios da palavra. O que vai fazer eu e você entrar no céu é a gente andar de acordo com essa palavra aqui, irmão. É a gente andar segundo os princípios. Por isso que Paulo diz assim, ó, não conformei com este mundo, mas transformai-me pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que nem tudo eu posso absorver para a minha vida. Nem tudo na minha vida eu posso colocar aquilo na minha vida ali como regra. A regra de fé que eu tenho na minha vida é andar segundo os princípios da palavra de Deus. E andar segundo a palavra de Deus fala. Por isso que como nós vamos, querido, lá em 1 Pedro, vou dar um pulinho lá em 1 Pedro, olha o que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da vida do servo de Deus. 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 1, Pedro diz assim, ó, deixando, pois, toda malícia. Isso aqui é a estrutura do velho homem, tá? Malícia. Crente tem malícia? Crente pode ter malícia, irmão? Não. Mas tem uns que gostam de pegar, né? Isso é coisa do velho homem. Pode não. Essas coisas não pode na vida do crente, não, irmão. Tem que despojar, tem que largar, tem que deixar esse negócio para lá. Vai ter que largar aqui, porque no céu não vai entrar, não. Olha o que Pedro diz, completando. Ó, deixando, pois, toda a malícia. Depois aqui, ó, engano. Isso é a natureza adâmica. O velho homem. Vamos enganar o nosso irmão? Para com isso, irmão. Isso não é brincadeira de crente, não. Está deixando o velho homem querer nascer na tua natureza? De forma alguma. Aí Paulo, olha o que Pedro diz. Vamos lá. Ó, deixando, pois, toda a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e toda sorte de malicência, desejai ardentemente. Olha o que Pedro diz, desejai ardentemente, como um menino recém-nascido, o puro leite espiritual, para por ele crescer, para o quê? A salvação. O puro leite, não tem mistura. Aquilo que é sólido, aquilo que não é genérico. A palavra de Deus é pura, minha vida diante de Deus é pura, minha conduta diante de Deus é pura, os meus caminhos diante de Deus é puro, eu sou verdadeiro no falar, no agir, no proceder em todas as formas, em toda maneira, na casa, no trabalho, na rua, no trânsito, em tudo. A minha vida é pura diante de Deus. É a palavra. Então o mundo já não quer mais ouvir uma palavra dessa. É como o meu pastor falou uma vez aqui. É igual eu falo na congregação, eu pergunto, como é que está mesmo? Não é vitória, não, irmão. Esse evangelho aí eu não conheço, não. É vitória e a luta. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tenhas de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui, ó, que nós iremos passar por prova, por luta, por dificuldade. Mas Jesus falou, mas vocês vão vencer. Mas vocês vão vencer. Vai vencer. Negar o velho homem nos traz a condição da gente preparar o nosso caminho para o reino do céu. Negar a velha natureza, ai, que vontade de quê? Pode não. Eu estava no Flamengo e quando eu estava dirigindo lá no templo do pastor Joel, uma irmã me chamou e falou assim, pastor, posso falar com o senhor? Pode. O que foi, minha irmã? Eu falei, ela virou para mim e falou assim, pastor, eu não suporto aquela irmã. Eu falei, o que, minha irmã? Não suporta aquela irmã. Eu falei, minha irmã? A irmã não nasceu ainda não? Mas que isso, pastor? Eu falei assim, minha irmã, você não pode.
A Bíblia manda eu suportar uns aos outros. O que é se suportar um ao outro? Em contenda? Em divisão? Em briga? Em falar mal do próximo? Não. Suportar uns aos outros, sabem o quê? Amor. E a Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Quando eu me despojo do velho homem, quando eu abandono a minha velha natureza, por isso que a Bíblia diz, não Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e agora tudo fez o quê? Se tudo fez novo, por que eu continuo ainda praticando algumas coisas que contrariam a palavra de Deus? Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente não podemos viver como no passado. Porque o passado é característica do velho homem. Nós devemos crucificar o velho homem todos os dias na nossa vida. Aonde, pastor? Vamos voltar para Romanos. Vamos terminar aqui, querido, que a hora já foi. Olha o que diz Paulo em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 e o versículo 8, olha o que Paulo diz aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, este não é o quê? Este não é dele. Algumas Bíblias dizem não é de Deus. Então, se a minha conduta, meu caráter, a minha formação, a minha maneira de agir, de falar, de contestar, não está de acordo com essa palavra, eu não estou conforme Deus quer. Eu não estou. Às vezes, a gente escuta muito essa palavra no mundo, quando a gente estava lá. Eu sou muito homem. Outras expressões, né? Eu sou muita mulher. Eu falo na cara. Eu falo isso, eu falo aquilo. Mas ser o verdadeiro homem e ser a verdadeira mulher não é aquele que fala na cara. É aquele que nega a sua própria natureza. É aquele que vive de acordo à palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos novos cristãos judeus da época e gentil, Paulo estava querendo ali que eles não fossem somente ouvintes da sua palavra, mas que eles recebessem aquela palavra e que viesse uma vida de transformação, de mudança. Assim também é Deus. Deus também quer que todos nós não sejamos somente ouvintes, mas que mudamos a nossa maneira de viver. O que importa a Deus é a posição a qual nós estamos exercendo. O que importa a Deus, querido, não é o cargo que nós temos na nossa vida, não é um paletó bonitão como o pastor Márcio assim, né? Não. É que a gente mude nosso caráter diante de Deus. É que nós possamos ter o caráter. Você sabia que aqui é uma faculdade de Cristo para entrar no céu? É. Nós estamos na faculdade de Jesus para a gente entrar no céu. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito de Deus para poder ser formado lá no céu com Ele. No céu não, a gente vai ser formado na terra e subir com Ele às glórias do céu. Mas para isso, querido, nós precisamos mudar a nossa vida. Mudar a nossa posição diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João. Vamos dar um pulinho em João, já vou terminar, querido. Faltam 5 minutos para mim. Já vou terminar. Olha o que João diz. O Evangelho de João, o capítulo 3 e o versículo 3. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de... Eita, como é que Jesus não ama, né? Como é que Jesus cuida da tua igreja?
O que é nascer, irmão? Não é você entrar na tua barriga da tua mãe de novo, não. E a gente mudar as nossas condutas. Mudar os nossos comportamentos. Mudar. Ter vida com Deus. O que Deus quer de cada um de nós é que nós mudamos as nossas características. Porque há muito problema hoje dentro das igrejas? Porque não há nascimento, irmão. Tem que ter nascimento em tudo. Nas irmãs, na mocidade, no ministério, no coral, em tudo. Porque lá no céu vai entrar uma igreja que é lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite. Que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a sua vida. Que o velho homem jamais se aproxime de você. E que você seja nova criatura em Cristo Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre as vossas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé esta noite. Se você quiser, aleluia, receber uma oração, se você quiser entregar a sua vida a Cristo nesta noite, aleluia, somente pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos nos libertar da velha criatura, os velhos costumes, os velhos hábitos. Por nós mesmos nós não teríamos nunca força de fazer isso. E eu quero chamar você a vir aqui à frente. Se você quiser receber uma oração, aleluia. Jesus, eu quero me libertar. Jesus, eu quero ser um homem liberto de tudo aquilo que, pelo meu entendimento, eu achava que era bom para mim, mas eu sei que só estava me levando para o fundo do poço. Os amigos, as festas, tantas coisas que te afastavam do Senhor e te faziam tão mal e te fazem, continua fazendo mal. Mas hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para te libertar e te mostrar o verdadeiro sentido da vida, que é servir a Cristo, que é viver para Cristo, que é ter Cristo no seu coração. E se você quiser aceitar Jesus essa noite, a oportunidade é agora. Seja aqui ou quem está em casa, o momento é esse. Aleluia. De você falar, eu quero Jesus. Quando Paulo fala, a velha criatura, os velhos hábitos, aqueles hábitos destrutivos que às vezes você aprendeu no meio onde você vivia, na cultura de onde você estava, viu um fazer, viu outro fazer, achava que era certo, mas isso só tem te prejudicado. Entrega a sua vida a Jesus essa noite. Eu quero orar por você. Vamos orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero entregar nas tuas mãos essa noite a vida de cada um dos teus filhos. Te entrego, Senhor, o teu filho que nessa noite ouviu a tua palavra, ao qual tu diz, despojai-vos do velho homem, Senhor. Despojai-vos da velha criatura, Senhor. É impossível de nós mesmos nós fazermos isso, Senhor, se o teu Espírito Santo não adentrar na nossa vida e limpar o nosso coração e a nossa mente. Oh, Senhor, nessa noite tu conheces, ó Pai, a vida do teu filho que aqui se encontra. Quantas vezes ele já falou, Senhor, eu já tentei acertar, mas quando eu estou tentando acertar, eu erro, eu caio, eu tropeço. Quantas vezes ele já falou, Senhor, já não tenho mais nem coragem de entrar naquele lugar, naquela igreja, porque é sempre, Senhor, a mesma coisa. Eu digo que vou melhorar, mas quando saio dali na segunda-feira, começa tudo de novo. Ah, Senhor, que nessa noite seja diferente. Que nessa noite, Senhor, o teu Santo Espírito venha agir na vida do teu filho de forma sobrenatural. Jesus, sonda o seu coração e a sua mente. Esquadrinhe o seu entendimento nessa noite, meu Senhor, e começa a arrancar tudo aquilo que tem escravizado a alma deste homem, desta mulher agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, a tua mão poderosa, Senhor, pode libertar esta alma que está gemendo, que está sofrendo, que sabe, sente que o lugar dele não é, aleluia, no mundão, não é desfrutando os prazeres desse mundo, mas é adorando o teu nome na tua presença. Senhor, desvenda os olhos do teu filho,
porque a pressão que a sociedade e o mundo têm feito contra esta mente é muito. Quantos conflitos interiores, Senhor, quantos pensamentos, Senhor, vêm nesse coração e nessa mente. Mas a Tua palavra nos diz, aleluia, que pelo Espírito de Deus, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E assim também nessa noite o Teu Filho há de ressurgir como nova criatura neste lugar, Senhor. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E eu creio, profetizo essa noite que 2022 não será, não cometerá, não viverá nos mesmos erros do passado, aleluia. Em nome de Jesus, receba esta palavra, aleluia, o Espírito de Deus, Ele adentra na tua vida e faz morada, você é morada santa do Senhor, aleluia. Senhor, eu não aceito, Senhor, te desagradar, eu não quero. Fortalece, Senhor, a Tua igreja nesta noite. Conduz, Senhor, a nossa vida no caminho da santidade, da fé. Nos conduz, Senhor, no caminho da verdade, como hoje aqui foi falado. Que a nossa boca, que a nossa língua seja um instrumento de justiça e não de iniquidade. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam apenas palavras que edifiquem e não que derrubem a vida de ninguém. Que dos nossos lábios, Senhor, saia um manancial de água viva. Que dentro do Teu Filho nessa noite venha começar a jorrar um manancial de água viva. A partir dessa vida agora não vai brotar mais pensamentos derrotistas, críticas, destrutivos, vícios, malícias, manias, taras, em nome de Jesus, que seja liberto nessa noite. Que o Espírito de Deus toque na tua alma hoje e traga libertação nessa hora. Aleluia, definitiva. O inimigo não terá poder sobre a tua mente, não terá poder sobre os teus pensamentos, não terá poder sobre as tuas ações. O Espírito de Deus nessa noite, a partir de hoje, a quem vai dirigir o teu pensar, o teu agir, o teu deitar, o teu levantar. Ele te guia em pastos verdejantes e te leva em águas tranquilas. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por essa palavra. Toma a vida do pastor Márcio em tuas mãos. Continua abençoando o teu filho. E em nome de Jesus, essa noite, que a tua igreja saia daqui abençoada, dizendo: eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Queridos,